Fala aí, meus caros, tudo bom? Léo por aqui, gravando mais um vídeo aqui da série de resolução na prática da prova da FATEC de 2023. Estamos na questão 5, uma questão grande, não faço ideia do que se trata essa questão, mas a ideia aqui da série é justamente essa, é resolver a questão com vocês pela primeira vez. Então eu abro a prova, vejo a questão pela primeira vez e resolvo aqui no vídeo, ao invés de ver como é que faz antes e depois só gravar para vocês a resolução certinha. Acho que assim consigo passar para vocês um pouco desse processo de como é que você estuda através de questões e consegue lidar quando você acerta, quando você erra, quando você fica em dúvida, enfim. Vamos lá. A questão aqui começa com textão. Vamos ler o textão, né? Primeira coisa. Eu gosto de ir lendo pausadamente para ir garantindo que eu estou entendendo o que eu estou lendo. Mas se vocês quiserem pausar e tentar resolver, fiquem à vontade também. Beleza. Apesar de o termo biotecnologia ter sido introduzido no mundo em 1919, as aplicações práticas relacionadas a essa área começaram em antigas civilizações com os processos fermentativos conhecidos por chineses para a produção de bebidas, por gregos e egípcios para a fabricação de pães e por egípcios e mesopotâmios para a produção de iogurtes e queijos. Beleza. Então, a gente fala de biotecnologia. O termo de biotecnologia começou em 1919, foi cunhado, só que as técnicas de biotecnologia já existiam antes. Engraçado, a segunda questão dessas cinco primeiras que tem isso, de falar sobre um termo que foi criado quando a coisa já existia. Então aqui ele está falando, olha, biotecnologia, o termo surgiu em 1919, mas antes disso já existia biotecnologia. Faz sentido, né? Às vezes a coisa existe, só não tem um nome. A outra questão falava sobre globalização e usou a mesma lógica. Divaguei, vamos voltar. Em 1674, os agentes causadores das fermentações não eram ainda conhecidos, mas nessa época o holandês Antonie van, nome impossível de falar, por meio da visualização em um microscópio simples, descreveu pela primeira vez a existência de seres minúsculos que eram invisíveis ao olho nu. Então, a gente não conhecia quais eram os agentes da fermentação em 1964, mas a gente viu que tinham seres minúsculos, esse cara viu, o do nome impronunciável, que existiam seres que a gente não conseguia ver com o olho nu, com binóculo. Binóculo. Binóculo não, pô, com microscópio, isso sim. No entanto, foi Louis Pasteur, cientista francês, 200 anos depois, quem analisou os processos de fermentação de diversas substâncias e comprovou que eram causados pela ação de micro-organismos presentes no ar, derrubando a teoria até então vigente de que a fermentação era um processo exclusivamente químico. Beleza, tinha um micro-organismo, não era só químico o processo. Show! A partir do texto, é correto inferir que as observações de micro-organismos em processo de fermentação foram feitas por mesopotâmios, egípcios e gregos. A observação de micro-organismos em processo de fermentação. Não, não foi feita essas observações por eles. O que aconteceu de acordo com o texto é que eles já faziam essas coisas de biotecnologia, só que eles não tinham nem nome para isso. Na época deles não tinha nem nome. Então o nome foi cunhado depois. Eles certamente não sabiam que era um micro-organismo, eles sabiam que funcionava. O pesquisador Antonie van, nome impronunciável, apesar de usar o microscópio simples, conseguiu pela primeira vez descrever o ciclo de vida de micro-organismos fermentadores. Também não. Aqui na questão, ele fala que esse cara viu que existiam micro-organismos, mas não falou, não viu nada sobre o processo de fermentação. Quem foi ver sobre a fermentação foi esse francês 200 anos depois. Foi isso? 200 anos depois, exatamente. Ele fala aqui, ó. 200 anos depois, não sei quem, que analisou o processo de fermentação e comprovou que era causado pela ação de micro-organismo. Beleza. Os cientistas franceses demonstraram que a fermentação é um processo exclusivamente químico que origina moléculas orgânicas pequenas sem valor energéticos e inúteis ao consumo humano. Também não. Os cientistas franceses, eles falaram, não lembro nem se eram franceses, quem são, era provado, foi aquele cientista francês, é provada por micro-organismo presente no ar, derrubando a teoria de que era exclusivamente químico. Então, eles justamente derrubaram a teoria de que era exclusivamente químico. Então não é isso aqui também. O cientista Louis Pasteur contribuiu para a área das ciências relacionadas à tecnologia de alimentos ao demonstrar que todos os processos de fermentação eram resultados de atividades microbianas. Faz sentido. Isso aqui me parece fazer sentido. Tem uma possibilidade de ser essa. Vamos dar uma olhada no restante. Os processos de fermentação na produção de bebidas alcoólicas, pães, iogurte e queijos ocorrem de maneira espontânea, desde a antiguidade até os dias atuais, independente da existência de qualquer organismo vivo. Não. Eles existem desde essa época, mas desde aquela época eles já
dependiam desses organismos vivos aqui, que são os micro-organismos. A questão é que naquela época eles não sabiam que era por conta desses bichinhos que acontecia. E aí, depois da evolução aqui, a gente descobriu que eram esses bichinhos. Então, meu chute aqui, um chute que me parece bem fundamentado por eliminação, que é como vocês já devem ter percebido que eu gosto de fazer as questões, é que a alternativa correta da questão 5 é a D. Então vamos lá, ver se é isso mesmo. Questão D. D, exatamente. Maravilha. Aqui me pareceu que é uma questão muito de lógica aqui. Ele fala que é biologia, é isso? É biologia. Mas dava para inferir aqui pelo texto. Eu mesmo sou inimigo da biologia e da química. Tenho dificuldade desde sempre com essas matérias, mas eu consegui inferir. Apesar, mesmo não conhecendo tão a fundo o processo de fermentação e tal, tenho uma ideia de como é que funciona, a gente sabe na prática ali, mas ainda assim você consegue ir a fundo aqui no texto, lendo, interpretando e responder a questão. Então tem muito disso, de interpretação. É um conteúdo de biologia, mas a questão, a maior parte dela aqui eu senti que é a interpretação. Beleza? Mas se você errou, ficou em dúvida, você pode fazer o processo que eu comentei na questão retrasada, na verdade, que é o de procurar uma resolução comentada de um professor de biologia, de repente, explicando para você ir mais fundo no assunto. Ah, Léo, então toda questão que eu ver eu tenho que ver uma resolução comentada, eu não iria por esse caminho. O que eu faria? Se você faz 5 questões e você vê que as 5 falam desse assunto de fermentação e tudo mais, aí dá uma pesquisada num vídeo sobre o assunto, porque é um assunto recorrente. Por isso que é importante você fazer a prova, você começa a entender quais assuntos aparecem mais. Aqui até então eu não consegui identificar nenhum padrão, estamos na questão 5, tem bastante questões para frente, mas eu não identifiquei nenhum padrão. Mas é importante você ficar atento a isso, se tem um tema que está aparecendo toda hora. Uma coisa que eu já reparei com essas poucas questões é que a FATEC está gostando de fazer isso aqui, ó, de falar que um termo foi cunhado numa data, só que antes dessa data, aquela coisa já existia. Então aqui ele fala da biotecnologia, que foi cunhada em 1919, mas já existia antes. Na questão anterior, numa questão anterior que a gente fez, foi essa daqui, ó. Da questão 3, ele fala que a globalização é caracterizada pelo intenso intercâmbio econômico. O termo foi cunhado no final do século XX, mas é um processo que já existia antes. Então ele faz isso, de falar, olha, o termo foi criado tal data, mas já existia antes. Então é legal ficar de olho nisso para que pode ser uma coisa recorrente, essa sutileza aqui na interpretação. Beleza? Mas é isso, gente. Acertando mais uma. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço.